Sabe aquela sensação de que, para se encaixar, para pertencer, a gente vai se adaptando e quando vê, talvez não se reconheça mais tão bem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa batalha moderna, uma batalha bem silenciosa pela nossa integridade. E se a resposta, ou pelo menos um caminho, viesse de um modelo de construção muito antigo? Vamos investigar isso juntos? A gente já começa com essa frase do Walter Longo, que é um soco no estômago, né? Ela vai direto ao ponto do nosso papo de hoje. Essa linha fininha, quase invisível, entre ser gentil, ser adaptável e simplesmente se render. Uma negociação que a gente faz todo dia, muitas vezes sem nem perceber. E o Walter Longo dá um nome para isso, Pacto Diabólico da Adaptação. Mas olha, esquece aquela imagem de um pacto dramático, acenado com sangue. Não é nada disso. É uma traição lenta, gradual, de quem a gente é. E o pior, ela vem disfarçada de coisa boa, de maturidade, de jogo de cintura. É um acordo silencioso que a gente faz com o nosso próprio desaparecimento. É assim que acontece, não é de uma vez só. A gente vende a alma em suaves prestações. Primeiro, você deixa de dizer o que pensa para não criar um climão. Depois, dá aquele sorriso amarelo para uma piada que te ofendeu. Aí você se cala quando deveria defender algo em que acredita, e quando se dá conta, tá vivendo uma vida que não bate mais com quem você é por dentro. Cada pequena concessão é uma rachadura na estrutura. E essa citação do Elie Wiesel, que o próprio Longo destaca, coloca um peso enorme nisso tudo. Esses pequenos recuos, esses silêncios, eles não são atos neutros. Cada vez que a gente se cala diante do que acredita ser errado, a gente está fazendo uma escolha moral, bem significativa. E cada uma delas nos afasta um pouquinho mais da nossa essência. Tá, então a pergunta de $1 milhão é essa. Diante dessa erosão silenciosa, o que fazer? Como é que se protege disso? Como a gente constrói algo dentro de nós que seja forte o bastante para aguentar essa pressão toda por conformidade? E é para buscar uma resposta que a gente vai olhar para um sistema filosófico bem antigo. Vamos analisar a maçonaria, mas não como uma sociedade secreta cheia de mistérios. Pensa nela como um método, um projeto focado na construção intencional do caráter. A ideia aqui é de edificação e não de rendição. A chave de tudo está nessa metáfora. A maçonaria enxerga cada pessoa como uma pedra bruta, cheia de pontas, de arestas, de imperfeições. E o trabalho de uma vida inteira seria lapidar essa pedra usando ferramentas de virtude e conhecimento para transformá-la numa pedra cúbica, perfeitinha, pronta para se encaixar de forma útil na grande construção da humanidade. É o exato oposto de se dissolver, é se construir ativamente. Ok, a ideia é bonita, né? Mas como é que se faz essa construção na prática? Bom, essa filosofia oferece um kit de ferramentas simbólicas. Vamos dar uma olhada nas principais e ver como elas servem para erguer esse edifício do caráter. Para construir um caráter sólido, são propostas 3 ferramentas essenciais. O esquadro, que serve para a gente medir nossas ações pela régua da moralidade. O nível, que nos lembra da igualdade, de que estamos todos no mesmo plano. E o prumo, que nos guia para uma vida reta, justa, íntegra. Juntas, elas formam a base, o alicerce dessa construção pessoal. Então, ferramentas como o esquadro e o prumo deixam de ser só objetos de pedreiro. Elas viram emblemas de uma vida moral e justa. São os verdadeiros pilares para a construção de si. Mas essa construção não é só moral, não. Ela também é intelectual. E a escada em caracol é o grande símbolo dessa jornada da mente. Cada degrau é um passo para cima, um avanço no conhecimento, uma subida em direção a uma maior compreensão de si e do mundo. E o que são esses degraus? São as 7 artes e ciências liberais, a base da educação clássica. A jornada começa com as ferramentas do pensamento, gramática, retórica e lógica, para aprender a se expressar e a raciocinar. E depois avança para as ferramentas de compreensão do universo, aritmética, geometria, música e astronomia. É basicamente um currículo completo para a mente. E lá no topo dessa escada, no centro de tudo, a gente encontra um dos símbolos mais famosos da maçonaria, a letra G. Ela representa o objetivo final, o grande princípio que guia e dá sentido a toda essa obra. E a genialidade desse símbolo está no duplo sentido dele. G de geometria, a ciência que rege a construção, a ordem do universo, e G de God, ou Deus, que na maçonaria é chamado de grande arquiteto do universo. É a união da ciência e da espiritualidade, a ideia de que existe uma inteligência que ordena o cosmos e que deve guiar o construtor.
E agora a gente junta as duas pontas da nossa conversa. De um lado, o alerta do Walter Longo sobre a capitulação, sobre se render e se dissolver aos poucos. Do outro, um sistema filosófico inteiro que propõe a evolução através da construção. Vamos colocar esses dois caminhos lado a lado? Olhando assim, a escolha fica muito clara. De um lado, a capitulação. Abrir mão de quem se é em troca de aceitação, o que gera dor e incoerência. Do outro, o aprimoramento. O trabalho ativo de moldar o próprio caráter, uma busca constante por virtude. É a diferença brutal entre desaparecer e edificar. E essa frase do Walter Longo fecha a discussão de forma perfeita. No fim das contas, o valor de manter sua integridade, de ter uma alma inteira, é infinitamente maior do que qualquer aplauso, qualquer aceitação superficial que se ganha ao trair a si mesmo. No fundo, a grande lição aqui é universal. Ela não pertence a nenhum grupo. Evitar aquele pacto silencioso da adaptação exige uma decisão consciente, a decisão de pegar as ferramentas que se tem à mão e se tornar o próprio arquiteto, o construtor do seu caráter. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. A maçonaria oferece seus símbolos, o esquadro, o prumo, a escada. O Walter Longo nos alerta sobre o perigo da rendição. Diante disso, a questão que fica é: quais são as nossas ferramentas? Quais são os princípios, os valores, os conhecimentos que cada um de nós usa para se construir e, principalmente, para se proteger no dia a dia?